com o Jorge Gomes. O Jorge, que nos vai trazer então a palestra de encerramento, como já disse, Conflitos Existenciais, Dinâmica Evolutiva da Vida. Jorge. Mas, antes de passar a palavra ao Jorge, só aproveitar para dizer que a seguir ao Jorge ainda temos o Maurício Virgens, que será o epílogo do nosso evento. Não percam, vai valer a pena. E deixar uma palavra de gratidão para a doutora Vanessa, para o doutor José Ramalho, para todos os trabalhadores aqui do Centro Cultural e Congressos, que ao longo deste fim de semana, embora não sendo espíritas, estiveram a trabalhar para nós, com muito profissionalismo, dedicação, carinho, entrega, bem como para a organização destas jornadas, que engloba muita gente que abdicou de estar aqui para estar ali fora, nos livros, na recepção, um pouco por todo o lado. Muito obrigado a todos e passar então a palavra ao Jorge. Ele parece que traz alguma coisa com algum interesse para dizer, penso eu. Então, muito boa tarde a todos. Depois de tantas conferências assim, com esta qualidade, eles já disseram muita coisa e é difícil não repetir alguma coisa, mas eu confesso que tive tempo para tentar passar por esse labirinto sem colidir com assuntos que já abordaram. Então, como os amigos da Comissão Organizadora nos pedem para começar com questões de natureza, nós vamos começar por falar de alguns itens que penso que serão interessantes para todos nós. Vamos ver que da natureza emergem algumas regras reguladoras de conflitos. O ser humano inspirou-se nessas regras também para viver melhor. E vamos perceber que há umas leis mais perfeitas que as humanas, que são as leis da natureza. Vamos ver o caso de dois génios contemporâneos de Allan Kardec, em Inglaterra, que têm uns episódios muito interessantes para ser referidos neste âmbito. Vamos ressaltar a importância da empatia. Vamos referir alguns factos da mediunidade e faremos uma conclusão. Portanto, parece muita coisa, mas não vai ser tanto como isso. Se nós procurarmos observar a natureza com alguma tranquilidade, iremos destacar 3 linhas de força no horizonte da sobrevivência. Uma primeira linha de força é da predação, que é aquela que está mais explorada até pela comunicação social e pelos programas de natureza. Depois temos a questão da competição e, por fim, uma novidade que tem sido cada vez mais abordada, que é a cooperação. Quando nós vemos uma lagarta a comer uma folha de uma planta, estamos a assistir a um ato predatório, como nós sabemos. E quando a gente come alface, também está a predar alface. Quando come bife de frango, também está a predar frango. Mas gostava de vos trazer esta imagem, que não sei se conseguem ver com muita nitidez, de orvalhinhas, que é uma planta insetívora que deve das mais conhecidas. É uma Drosera latifolia, na Serra da Estrela. Conseguem ver nos risquinhos brancos, nos círculos brancos, 2 mosquinhas pequeninas capturadas por aquelas gotículas que estão ali na planta? Como ela vive em torfeiras, que são meios de água muito pura, com muito poucos nutrientes, ela tem que ir buscar alimento a algum sítio. Então, se não consegue pelas raízes, tem que ir buscar a atmosfera. Daí que captura pequenas moscas, pequenos mosquitos, e é como se tivesse, imaginem o nosso estômago voltado do avesso a digerir com a exposição à atmosfera. É o que acontece um bocado ali com as folhas da Drosera. E também está a predar. Portanto, até as plantas podem ser predatórias. Normalmente, tudo isto se sobrepõe, mas nós separamos por uma questão de facilitar a análise. A competição também pulula em torno de nós. Aqui, esta imagem do meio é na Lagoa de Óbidos, e aquela planta é uma planta de sapal, uma Alimione portulacoides, provavelmente. E vê-se que está muito compactada, porque ela precisa de espaço, tem que competir, precisa de luz, precisa de nutrientes.
No entanto, nós vemos que a cooperação acaba por ser vital na evolução, não é? E temos os exemplos dos polinizadores, das abelhas, dos abelhões, das moscas polinizadoras e outros, que se não existissem, nós iríamos passar fome. Porque, no fundo, o que as flores aprenderam a fazer, desde há alguns milhões de anos, foi dar uma porçãozinha de açúcar, de néctar, a esses insetos, em troco do transporte de pólen de flor em flor, de planta em planta, para que haja mais frutos e haja mais sementes. Os líquenes que nós vemos até nas cidades, nos troncos das árvores, nas rochas, nos passeios, também são a simbiose de fungos e de algas que, separados uns dos outros, também não conseguiam sobreviver naquele meio. Portanto, a cooperação é de facto fundamental. Mas eu confesso que é com algum encanto que vos trago aqui esta lesma do mar Mediterrâneo, Ilísia tímida. É latim, que eu não sei pronunciar. No entanto, parece quase um poema, não é? Ilísia tímida, para uma lesma, um nudibranquio, não é? Do mar Mediterrâneo. Do género Ilísia, creio que existe mais de meia dúzia de espécies, mas a Ilísia tímida é especial. Ela vive no mar Mediterrâneo em zonas em que ainda apanha luz solar. E nessa medida, ela, em vez de comer plantas ou comer animais, ou mesmo restos orgânicos, é uma espécie de lesma do mar médium, porque ela incorpora algas pequenas. Aqueles pontinhos que estão a ver são algas, que não são plantas, mas têm clorofila. E o milagre, entre aspas, da clorofila, de uma forma muito simples, é transformar a luz do sol em açúcar, em alimento. E assim é como se ela andasse com uma horta interior e não precisa praticamente de se alimentar a não ser daquilo que já tem dentro de si, não é? Ela não digere as algas, mas simplesmente vive com elas e partilham o alimento. Não acham interessante? Então a cooperação é de facto fantástica, mas a predação não deixa de nos assustar um bocado, não é? É um bocado violento, é um conflito extremo. Então, depois desses estudos, a gestão deste parque resolveu reintroduzir lobos a partir do Canadá. E com a reintrodução, eles começaram a controlar as populações de alces, de veados, aqueles que não fugiam com o uivo do lobo, eram os primeiros a não se reproduzir no próximo ano, como é óbvio, e então safaram-se aqueles que fugiam por instinto dos predadores. Mas a verdade é que os lobos trouxeram equilíbrio e criaram nichos no próprio parque, restauraram a biodiversidade deste parque. Portanto, parece que a predação, apesar da violência, acaba por ser algo necessário nesta plataforma evolutiva para que as coisas corram de forma possível. É que sem vegetação e sem solo, as próprias nascentes de água começam a desaparecer, não é? E sem água não há vida. Eu não sei quantas pessoas que estão aqui presentes terão um pessegueiro no seu jardim, se é que tem jardim. Se alguém tiver um pessegueiro no jardim, importa-se levantar o braço, por favor. Tanta gente. Não contava que fosse tanta gente. Ainda bem, pronto. Se fosse há 60 anos, eu acho que 90% levantavam o braço. Mas pronto, já é bom. Muitos de nós ignoramos que os pessegueiros, através das suas raízes, libertam substâncias químicas que inibem o crescimento de outras plantas. E percebe-se porquê. Eles precisam de gerir nutrientes para a frutificação. Então estão num horizonte de competição, mas este não existe sozinho. Quando na primavera as flores do pessegueiro desabrocham, elas chamam, convidam ao processo de polinização. Não sei se conseguem ver ali aquele abelhão. Quem conhecer, eles são muito habituais, do género bombos. São autênticos pincéis, porque estão completamente revestidos de pelos. Imaginem que se estes abelhões, estas espécies de abelhão desaparecessem. As abelhas e outros polinizadores, o que é que se tinha que fazer para ter
mais frutos nos pomares. Era preciso contratar pessoas que estivessem disponíveis para ir com um pincel, escadote, de flor em flor, passar. E, curiosamente, isto já aconteceu na China. Fica muito caro. Quem é que ia conseguir comer pêssegos depois disto, não é? Então, tudo tem o seu lugar na natureza e aqui estão num nicho de cooperação, que é sobreposto num outro, quando depois de frutificada a flor, transforma-se num fruto. Quando a semente que está lá dentro não está pronta, o fruto é verde, é mimético para os predadores, os omnívoros como nós e os herbívoros, como outros, como os corços, etc., não os predem antes do tempo. Mas o pessegueiro, além de dar o néctar à abelha, também dá a polpa do fruto aos omnívoros, no caso o Homo sapiens, nós próprios, para levarmos a semente para um sítio que provavelmente vai ser muito melhor do que se caísse ali sob a planta-mãe, não é? O que é interessante, temos esse nível de competição e dois de colaboração. Todos nós, se estivermos atentos, temos um melro lá atrás de nós, não é? E os melros, cujo canto tanto normalmente gostamos de ouvir, não é? Não é mais do que um anúncio de territorialidade. E eles cantam para, numa primeira linha de domínio territorial, dizer aos rivais: quem manda aqui sou eu. Então, se o não funciona, aquilo agrava. Se funcionar, eles afastam-se. Isto é interessante porque eu, quando estava a fazer isto, lembrei-me, embora eu não tenha muitos desaguisados lá em casa, se um dia eu com a minha cara a metade tiver algum desassossego, às tantas vou-lhe começar a cantar a ver se funciona. Mas não sei se vai ser a mesma coisa. Então esta expressão de territorialidade é uma primeira linha de defesa da integridade física, não é? Porque se ele for ao combate e eles agadanham-se com as patas, com os bicos, é uma coisa completamente alucinada, eles acabam por ficar vulneráveis a predadores. Ao passo, com estas medidas, o cantar dos pássaros, não é? Acabam por aumentar o espaço vital, defender-se e ter mais recursos alimentares no território e maior êxito reprodutivo, não é? Se nós quiséssemos, com um esforço de imaginação, centrar num gene a territorialidade, nós íamos ver que o mesmo gene do melro e o gene que está por trás do negócio que é o futebol acaba por ser o mesmo. É territorialidade. Não é preciso andar a ler livros. Uma vez ofereceram-me um bilhete para ir ao Estádio do Dragão, há muitos anos, e eu fui. E eu olhei para aquilo e vi ali um cenário representativo de conflito tribal. Tinha bombas a estourar, fogo de artifício, não é? Tinha gritos de guerra, tinha vociferações e tinha o simbolismo do combate entre as equipas que pretendiam meter golos na baliza, não é? O que é interessante, porque nós vemos que, em vez de andar à pancada a sério, estamos a tentar sublimar a tendência de territorialidade. Não acham? Pode fazer sentido. E mais intrigado fiquei eu, depois de entregar esta apresentação, quando vi que, afinal, mudando-se os cenários, este padrão de comportamento já existia, por exemplo, no ano 80 e tal, 86, salvo erro, depois de Cristo, em Roma, com as corridas das bigas romanas, aqueles carros de guerra, não é, revestidos a couro, creio eu, que normalmente eram guiados com um par de cavalos, mas para dificultar, nas competições muito populares, tanto como ao futebol hoje em dia, levavam mais 2 cavalos nas pontas. E controlar aquilo era um risco de vida, era complicado. Pois havia um Cristiano Ronaldo no ano 86, depois de Cristo, em Roma, com a mesma popularidade, que era Scorpus. Ele era um escravo que devia ter um talento sobre-humano, não é, especial, para conseguir sobreviver a cada corrida. Os estudiosos dizem que ele terá corrido ao longo da vida dele 10.000 competições. Escapou 10.000 vezes de uma morte quase certa, porque a competição entre eles tinha tanto fair play como o que nós costumamos ver nas televisões, com o futebol. Então,
ele, em vez de bolas de ouro, recebia caixinhas de ouro a partir de uma certa altura da sua qualidade atlética, não é? E nós vemos que, mudando-se os cenários, vejam, eles estimam que, em algumas corridas, haveria cerca de 100 mil espectadores. O Estádio Dragão acho que leva 50 mil, e é muita gente. Portanto, mudando-se os cenários, a estrutura de comportamento está lá, porque também havia os hooligans na altura. Cada empresa, cada estrebaria, digamos assim, tinha uma cor, como os clubes têm hoje. E os adeptos, as supostas claques da altura, cá fora, faziam encontros como os hooligans na Inglaterra e andavam à pancada como autênticas tribos. Portanto, 2000 anos passados, mudam-se os panos de fundo, essas coisas parece que estão mais ou menos por lá. Há situações em que nós vemos, como aqui neste estuário, na embocadura da Lagoa de Óbidos, muitas espécies de aves de estuário, em bandos, sobretudo no inverno, em transição migratória, e elas não entram em conflito entre si. Por um lado, porque lhes interessa estar em bando, porque mais olhos a ver predadores mais facilmente escapam, não é? Mas também porque os bicos delas, que são tão diferentes uns dos outros, fazem um talher especializado em determinado tipo de alimento. Como diversificam os seus níveis alimentares, não competem pelo mesmo alimento, não é? E então as coisas correm melhor. Se nós deixarmos as aves herdeiras dos dinossauros carnívoros e formos para os babuínos que estão tão perto de nós, não é? Em termos evolutivos, nós sabemos que há 5 espécies atualmente na Terra e há grupos com mais de 300 membros. Deve ser, às vezes, uma confusão terrível. Eles têm que se organizar e, mesmo assim, é difícil. Tem alguns rudimentos de linguagem, se assim podemos dizer, porque tem mais de 30 vocalizações diferentes. E há este senhor, que é um grande cientista contemporâneo, Robert Sapolsky, neurologista da Universidade de Stanford, que os estudou nas savanas da África durante vários anos, para fazer, entre outros, estudos de stress. Então, nesses bandos numerosos, ele reparou que existia uma estrutura para saber, dentro do grupo, o que é que cada um esperava do outro e vice-versa. Porque a gente, quando sabe qual é o nosso papel, reduz o nível de conflito, como é evidente. Então é como se existissem regras que começam a funcionar dentro da estrutura do estatuto de grupo, que têm o objetivo de sobrevivência, de fazer com que o grupo colabore mais ou se defenda, ou tenha mais vantagens a estar junto do que entrar em conflito de ruptura, não é? Isto tem a ver um bocado com uma situação muito interessante neste parênteses, em que ele observou que, a dada altura, os chefes na pirâmide hierárquica, os reis, entre aspas, foram alimentar-se nas traseiras de um complexo turístico lá perto e tinha carne contaminada com tuberculose na lixeira, eles comeram, morreram. E os chefes, os que estavam logo abaixo dos chefes na hierarquia, subiram. E, curiosamente, eram mais tranquilos, não eram tão violentos. Catavam-se mais, libertavam mais hormonas de felicidade e não maltratavam tanto as fêmeas como os outros. E, curiosamente, isso acabou por se refletir em todo o bando, essa tranquilidade, de alguma forma, o que é um facto curioso. Eles têm regras tão específicas, e eu não sou especialista de maneira nenhuma nisto, mas quem estuda sabe que, por exemplo, quando um adolescente babuíno, que são muito parecidos com os nossos, sem ofensa, eu também já lá fui, são barris de pólvora, digamos assim, e quando um adolescente faz algo que não está dentro das regras e vai ser punido por um superior hierárquico, vamos dizer assim, se ele se vir uma mãe com uma cria ali perto, vai apanhar a cria e agarra-se à cria porque sabe que escapa à punição. E o macho que o vem para punir desvia, porque não quer maltratar a cria, de certo. Tem essa regra lá no seu inconsciente. Não é interessante
vermos que isto é assim. Então nós podemos concluir, se calhar, que estas regras, estes rudimentos de regras sociais, se observadas, reduzem muito a conflitualidade, não é? E se calhar a nossa espécie acabou por elaborar, além do direito consuetudinário da tradição, as regras éticas e as regras jurídicas escritas, não é? Nós próprios beneficiamos disso sem ter noção. Quando nós conduzimos ou quando vamos de autocarro, o condutor tem que observar o código da estrada. A gente não gosta de parar nos vermelhos, mas é melhor parar, não é? Porque se não parar, o mal é maior do que o incómodo de parar. Entre outras regras, é melhor a gente andar pela faixa da direita do que correr o risco de ir pela esquerda, dar uma curva e lá com outro de frente. Mesmo assim, há santos acidentes e normalmente porque as regras do Código da Estrada não são cumpridas, não é? Portanto, nós precisamos desses limites das leis que trazem vantagens maiores. Além das leis humanas, existem as leis da natureza, que são bem diferentes, porque as leis humanas são mutáveis, são imperfeitas. As leis da natureza são perfeitas. É o caso da lei da gravidade. O facto de estarmos aqui e quando começamos a andar e somos pequeninos, a gente desequilibra, se esmurra os joelhos, o cotovelo e bate com a cabeça, estamos a aprender a lidar com essa lei, que é constante e que não quer saber se a gente a conhece ou não, funciona na mesma. E além das leis que regulam a matéria, existem leis que nós estamos a descobrir na nossa evolução espiritual, que são as leis naturais que regulam a natureza humana. São aquelas mediante as quais nós agimos, com o que pensamos e sentimos, e temos retornos de paz interior ou de desassossego, dependendo da natureza do que pensamos ou sentimos. E estamos a aprender assim empiricamente, muito devagarinho, que o assunto não é tão simples como parece. Então podemos dizer que existe, no contexto da nossa evolução, uma moral humana falível, que depende da geografia e do tempo da história. Mas existe uma moral cósmica que é imutável e que funciona em nós com funções educativas, a partir do nosso próprio inconsciente. Se nós formos ver o livro terceiro do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec faz montes de perguntas a várias entidades espirituais sobre a lei divina ou natural, nós vemos que há duas delas que por análise estão especificadas, que é o caso da lei de sociedade e da lei de progresso. A lei de sociedade tem a ver com os grupos de que falamos e tem a ver com os papéis que nós desempenhamos num grupo para darmos a nossa contribuição. Normalmente, num percurso primário de evolução ao longo de milénios, nós sobrevivemos ao desempenhar esses papéis, mas a dada altura, se tivermos espaço para isso, a gente gosta de se exibir para parecer mais do que aquilo que não é, certo? Do que aquilo que é, melhor dizendo. É um patamar evolutivo melhor. Mas vemos na história exemplos fantásticos, como foi o caso de Gandhi, por exemplo, ainda tão recentemente, na década de 60, que desempenham um papel de liderança para servir o povo, não para se beneficiar. Está claramente num patamar evolutivo superior. Então a gente consegue perceber que muitos dos conflitos que nos abordam no dia-a-dia são desnecessários. A gente cria porque gosta de ter sarna para se coçar, se calhar, mas há outros que são necessários, não é? Porque nós estamos à procura de equilíbrio entre nós próprios, as nossas opções, as nossas aspirações e as leis que regem a vida, não é? Como lidar com isso? Bem, já tivemos aqui quem soubesse falar melhor disso do que eu, não é? Mas percebemos, de alguma forma, e é uma avaliação pessoal, que a gente tem que lidar com eles o melhor que conseguir em cada altura, mas com a menor conflituosidade possível, não é? Violência atrai violência. Há conflitos também que são muito úteis, que é o caso dos namoricos, não é? Às vezes os namorados zangam-se porque sabem que mais adiante vão conseguir reaproximar-se mais. Acho que isto é do senso comum. Não é o que acontece muitas vezes com os professores. Contaram-me uma história, eu não sei se é verdade, que um professor esgotou a paciência com uma turma e a dada altura, sem saber mais que dizer, diz-lhe assim: quem se julgar burro,
que fique de pé. Muito irritado. Silêncio. Então acho que um dos miúdos, chamar-se-ia Joãozinho, passado um bocado, levanta-se. E o professor triunfante diz: com que então, Joãozinho, julga-se burro? E o miúdo diz: bem, é que eu vi aí o senhor professor de pé tanto tempo sozinho que achei melhor levantar-me também. Às vezes o tiro sai pela culatra, não é? Então é como se todos tivéssemos um limiar de tolerância à frustração. Às vezes temo-lo mais próximo da irritabilidade, outras vezes nem por isso, mas muitas vezes quando nós estamos em momentos de stress e nos irritamos facilmente, ou de cansaço, ou o que seja, isso nem sempre está associado a baixa autoestima, mas quando isso acontece, muitas vezes pode estar. E isso faz com que nós precisemos de pensar mais sobre nós próprios, se andamos em piloto automático ou se estamos conscientes do que fazemos, para podermos reinterpretar as causas que nos levam a ser assim, não é? Então é evidente que quanto menor o nosso limiar de tolerância à frustração, maior vai ser a nossa tendência para o conflito. E vice-versa, não é? Gostava de vos trazer aqui 2 personagens contemporâneos de Allan Kardec, fantásticos, geniais. Um era Alfred Russel Wallace, naturalista, antropólogo, geógrafo, espiritualista, defensor da mediunidade a partir do momento em que percebeu que os fenómenos eram autênticos. Viveu na Grã-Bretanha entre 1823 e 1913. Foi contemporâneo de Allan Kardec e dos primeiros metapsiquistas, na viragem do século XIX para o século XX. Russel Wallace era uma pessoa que vivia do seu trabalho. Darwin, por outro lado, era uma pessoa de posses. Há vários autores que consideram hoje que ele teria síndrome de Asperger, na vertente sociofóbica, por isso não tinha muitos amigos, mas os que tinha eram amigos. E era genial. É gente que foca uma área de conhecimento e vai muito longe dentro dessa área de conhecimento. Russel Wallace não, era um homem profundamente empático. Então, a dada altura, ele acaba por ir 8 anos para o chamado arquipélago malaio, na Ásia tropical, aquilo que basicamente é hoje a Indonésia. E faz coleções, chega a coletar mais de 150 mil espécimes de mamíferos, répteis, aves, anfíbios, insetos, moluscos, que empacota, trata devidamente e manda para museus e coleções privadas na Inglaterra e na Europa. É claro que ele andou no meio dos caçadores de cabeças, numa área infestada de pirataria, mas o que lhe ia tirar a tosse a dada altura foi aquilo que se pensa ter sido hoje uma grave crise de malária. Então, num estado profundamente alterado de consciência, ele começa a ver todas as observações que tinha feito nas suas viagens, desde as regiões biogeográficas. Ele foi pioneiro nessa área, porque ele verificava que havia como que uma linha entre os arquipélagos, em que de um lado tinha, por exemplo, nas árvores, marsupiais, enquanto que um pouco depois do outro lado dessa linha, noutros arquipélagos, predominavam acentuadamente o que nós conhecemos por macacos, primatas, não é? Ele, nessa crise de malária, sobre a questão da evolução das espécies, encaixou a seleção natural e acabou, depois de recuperar, lá numa ilha, de meter-se a escrever um ensaio. Ele não era próximo de Darwin, mas Darwin já era um senhor, já tinha publicado livros e trabalhos científicos de grande respeitabilidade. E Wallace era fã dele. Então, resolve escrever-lhe, não havia correio por avião, não havia internet, ia por navio da Ásia para a Inglaterra. E manda-lhe um ensaio sobre a evolução das espécies, a origem das espécies, por seleção natural,
E quando aquilo chega à Inglaterra, há várias fontes que dizem que o Darwin, no escritório de trabalho dele, tinha um espelho que funcionava um bocado como um retrovisor, porque mostrava quando o carteiro chegava para meter as cartas. E o Darwin tinha correspondentes um pouco por todo o mundo, inclusive em Portugal, mandavam-lhe amostras de plantas, etc. E quando ele recebe em 18 de junho de 1858, estão a ver que é pouco depois de um ano da primeira edição do Livro dos Espíritos em Paris, de Allan Kardec, ele sente o chão fugir-lhe dos pés, porque ele andava a trabalhar há mais de 15 anos no que nós conhecemos hoje como o livro mais conhecido dele, da origem das espécies por seleção natural, não é? E quando ele vê que o conceito dele estava naquele ensaio resolvido, ele tinha o livro para publicar, tinha montes de factos, mas faltava-lhe aquela consistência que ele queria para ser inatacável. Então, quando ele vê aquilo, sente-se atrapalhado. É um drama para ele, porque ele não vai a correr a uma sociedade científica em Londres apresentar à pressa o trabalho dele para passar à frente, porque estar tantos anos a trabalhar naquilo e de repente vem alguém com uma crise de malária que ele mal conhece do outro lado dos trópicos, falar naquilo, aquilo era complicado. Então o que eles resolvem fazer, não temos muito tempo para falar mais nisto, é que vão apresentar em 15 dias na Sociedade Linneana o ensaio do Wallace e um outro ensaio com outro título parecido de Darwin, e Darwin não quis estar presente porque o Wallace também estava na Ásia. Então alguém lhes lê aquilo e depois é publicado. Mais tarde, Darwin diria que Russell Wallace não poderia ter feito um resumo mais exato. Há palavras ali escritas que agora estão presentes no cabeçalho de capítulos do meu livro. Darwin só teria mostrado isto a 3 ou 4 pessoas das suas relações. Ninguém sabia que ele andava a trabalhar nisto. Mais tarde, numa homenagem em 2013 a Wallace na Inglaterra, aquele senhor que apresenta as séries de natureza da BBC, David Attenborough, disse que não conhecia a personagem mais admirável na história da ciência e referia-se a Wallace. Algumas pessoas gostam de explorar que Darwin seria um trapaceiro e não sei o que mais. Não foi isso que aconteceu. Veem que num dos livros que ainda hoje é publicado de Wallace sobre a viagem dele ao arquipélago malaio, ele diz: dedico este livro a Charles Darwin, autor da origem das espécies, não só pela estima e amizade que lhe tenho, mas também para exprimir a minha profunda admiração pela sua genialidade e os seus trabalhos. Ele defendia o darwinismo de todas as maneiras. Wallace, depois de vir da Ásia, tem uma irmã que é espírita, Fanny. E ele de início pensava que aquilo era tudo fraude. Os fenómenos de efeitos físicos estavam em voga na Europa na altura. Mas ele vai investigar o assunto e vê que é verdade. E chega a escrever livros, artigos, a falar em defesa da autenticidade dos fenómenos mediúnicos. Mais tarde, vai divergir de Darwin, porque Darwin não aborda neste livro que falamos a espécie humana, porque caiu ao Carmo e a Trindade. Uns anos depois tem que abordar. E é nessa altura que Wallace escreve também um livro fininho, em que ele defende nas conclusões, é no fundo uma tese muito explicativa, que a seleção natural só por si não explica a evolução das espécies no caso da espécie humana, por causa da matemática, das artes, etc. Mas que seria de considerar uma hipótese perfeitamente natural de haver uma intervenção do plano espiritual em determinados momentos da evolução das espécies, que é a teoria espírita de hoje em dia, não é? O que é muito interessante. Às vezes eu estou no trânsito quando levo o meu filho mais novo à escola e há malta que gosta de ficar nos vermelhos, já me aconteceu uma vez que eu me lembro. Aquilo passa a verde, a gente não tem por onde ir se não ficar atrás dele. E depois parece que estão à espera que fique amarelo para arrancar e a gente apanha o vermelho outra vez. Eu confesso que não estou em estado de pressa nessa altura. Mas às vezes, muitas vezes lembro-me, olha, eu não conheço esta pessoa e reajo assim. Mas se fosse, por exemplo, o Lucas,
ele se calhar até ia achar, olha aquele morcão, em vez de arrancar, se calhar estava a olhar para o telefone. E não iria pensar mal dele por causa da empatia, da simpatia. É difícil nós amarmos o próximo como a nós mesmos. Mas é nestas situações que a gente vê o quanto nos falta caminhar nesse amadurecimento, não é? Gostava só muito rapidamente, que eu estou a ver o tempo a fugir, de falar de Elizabeth Blackburn, da Universidade de Califórnia dos Estados Unidos. Ela estudou, entre outras coisas, grupos de mães que tinham filhos portadores de algum tipo de deficiência. E ela verificou, ela apresenta a questão, que é um facto, de que os cromossomas nas suas extremidades têm os telómeros, que vamos dizer que são como as tampinhas das garrafas de cerveja. É um exemplo grosseiro, mas ajuda. Com stress continuado em idade normal, aquilo tende a esfiar-se. Ou quando nós envelhecemos, aquilo também tende a esfiar-se. Desgastam-se com o envelhecimento. Ela descobriu, entre outras coisas, uma enzima, a telomerase, consegue regenerar os cromossomas e fê-lo através de análises a partir de grupos, de encontros semanais de grupos dessas mães. O facto de falarem umas com as outras, e isso faria com que houvesse uma regeneração física desses cromossomas. E a gente percebe que dar não é com calculismo, não é? É uma forma de dar sem esperar qualquer retribuição. Sentir e compreender o que os outros pensam e sentem é muito importante. E a empatia é vista hoje como uma vantagem evolutiva. Quem o diz é uma cientista contemporânea de Lisboa, em que ela, numa entrevista ao Diário de Notícias, disse há uns anos que a empatia é uma vantagem evolutiva e não convém nada perdê-la. Não tem nada a ver com predação nem competição, como veem. Ela aumenta a confiança, incentiva a cooperação, o altruísmo, a comunicação, etc. Então, eu estou a acelerar. A gente percebe pela experiência do atendimento em reunião mediúnica, daqueles que partem desavisados desta vida, e muitos deles também são espíritas, que os conflitos por resolver cá arrastam-se para lá, de uma forma de continuidade perfeitamente natural, não é? E nós medimos num registro que temos. Medimos, não, assinalamos. Se a entidade espiritual necessitada de ajuda, que é trazida pelos amigos espirituais no envolvimento no transe mediúnico, se tem a predominância de um stress psicológico, se tem a predominância de um stress físico, se tem a predominância, não há predominância do físico e psicológico, então se não tem stress nenhum, se não há nenhuma manifestação. E vejam que nesta amostra de 124 casos, é sobretudo stress psicológico. Não quer dizer que seja sempre assim. Evidência predominante de stress físico foram apenas 9%, não é? E físico e psicológico equivalente 21%. Isto através de um médium masculino e médium feminino. Então nós temos aqui o médium feminino a prateado, vamos dizer assim, cinzento, e a amarelo o médium masculino nestes casos que analisamos. E vemos que no caso do stress psicológico é muito equiparável. E quando um médium está em transe, nem quem está em transe, nem quem está a atender sabe o que se está a passar ali ao lado. É completamente ignorado, não se acompanha. No caso do stress físico há um desnivelamento muito grande, não é? 10:2. No caso do físico e psicológico está mais próximo, uma diferença de 5. E nos casos que não apresentavam qualquer tipo de stress, temos 50% de diferença, não é? O que é interessante para a gente perceber também que tipo de relações é que poderão vir a ser constantes nisto. Então, para concluir, com mais um pouquinho de respeito e paciência no nosso dia-a-dia, com ensaios de amor tão incondicional quanto for possível, nós vamos melhorar muito a nossa vida e sublimar os conflitos connosco próprios e com os outros. E é no fundo aquilo que Jesus dizia no Evangelho de Mateus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu acho que consegui respeitar o tempo. Agradeço a paciência com que escutaram.
Muito obrigada ao Jorge por esta lição que nos trouxe aqui, natureza e simplicidade.